Bom dia, bem-vindos ao Innovations for the Future Resourcing Sessions. Hoje esta é a nossa constelação. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, obrigado por me terem. Eu vou ler o nosso propósito, o propósito destas sessões. São criar espaços de transformação para as iniciativas do Innovations for the Future, utilizando distinções, mapas e frameworks do Possibility Management e do desenvolvimento regenerativo, de forma clara, assertiva, que cuida da pessoa, que encontra cada pessoa onde ela está, de forma orgânica, no ritmo da vida, do coração e não da mente, apreciando e celebrando, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas do Innovations for the Future e a comprometer-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde estas iniciativas se encontram. Então, este é o propósito destas sessões. E tenho uma proposta para iniciarmos a nossa conversa aqui, neste caso a três, que é fazermos um check-in. E para quem estiver nos a ouvir na gravação, a nossa proposta é que vocês ouçam a pergunta e ouçam as nossas partilhas e depois parem a gravação e façam vocês também o check-in respondendo à vossa proposta. Se estiverem sozinhos e se estiverem acompanhados, podem fazer em conjunto com as pessoas que estiverem a ouvir essa gravação. E essa é a nossa proposta. Então, para hoje, o que eu tenho aqui como check-in é quando eu falo sobre mim e sobre a minha vida, o que é que me faz sentir alegria? Quando eu falo sobre mim e sobre a minha vida, o que é que me faz sentir alegria? E o que é que os outros dizem que mais apreciam em mim? E eu começo. O que me faz sentir alegria quando eu falo sobre a minha vida é o espaço, é falar sobre a minha transformação, sobre a minha descoberta, sobre a minha contínua evolução e a minha exploração, com a alimentação, com o viver, com os meus filhos, com a educação, onde é que eu vivo. Então, todos estes temas que eu vivo em mim e que estou a viver em mim, eu sinto muita alegria em pôr isso, em disponibilizar isso para outros e contar a minha experiência, como é que me estou a transformar, como é que eu estou a fazer sentido do mundo. O que é que os outros mais apreciam em mim? Aquilo que eu vou ouvindo como feedback é esta capacidade de, por um lado, ser amor, de transmitir presença, qualidade de inclusão, de acolher os outros. Eu estou a notar que estou a abrir os braços ao falar disto, não é? Portanto, ter esta capacidade de acolher e também de desafiar as pessoas a se transformarem, mas de uma maneira gentil e em respeito por quem elas são naquele momento. Portanto, ao mesmo tempo ter uma capacidade de usar espada, de ser claro, de ser desafiador e de ser gentil, para trazer o chocolate, ser gentil, estar lá, estar a acolher, estar a receber, estar com a pessoa. Diria que são aquilo que tenho ouvido sobre mim. E é isso, por agora é isso. E passo para o Gil. Grato, Marco. Hum, Aquilo que me dá mais alegria também é falar sobre os espaços que eu também gosto de criar e as coisas que eu gosto de fazer, como ver o potencial das coisas, notar a essência das pessoas e, e deixar fazer perguntas e abrir possibilidades num espaço e ver os olhos das pessoas a uau, isso é possível, ou eu sabia que isso era possível, ou estás a falar a uma parte mais profunda minha, isso fico com uma energia e com uma presença assim muito forte. E, e gosto de estar e de criar estes espaços. O que as pessoas mais apreciam em mim tem a ver com a capacidade de falar por metáforas, de dar imagens a coisas às vezes complexas, é de conseguir mostrar um sistema inteiro de uma forma simples e vivo. E também aprecio muito a minha alegria, a alegria que eu trago aos espaços,
a vitalidade que eu trago aos espaços. É isso que eu tenho recebido assim com maiores apreciações. Grato. Grato, Passo a Gil. ti. Bom dia. Para mim, o que me faz sentir alegria sobre, sobre é precisamente o que eu estou, o que eu sinto que estou a fazer neste momento e onde estou a atuar e sinto que faz muita falta. E sinto que também estou a desenvolver e a aprender todos os dias, o que me traz esta alegria. Para os outros, o que apreciam em mim, creio que seja eh, seja o facto de eu transmitir essa alegria para o grupo, para fora, e que se torne divertido estar com a minha presença e eu adoro estar com os outros. E o espontâneo e o inesperado acontecer e ser porreiro. É isso. Grato, Pedro. Quem está a ouvir a gravação, agora é uma boa altura para parar e responder às perguntas e se tiverem equipa, fazerem a equipa. Nós vamos continuar aqui com a próxima. Este é um check-in em duas partes. A próxima questão é: o que é que eu estou a evitar ver na minha vida? O que é que os outros dizem que eu não estou a ver e não quero enfrentar? E eu começo. Eu estou a evitar ver na minha vida este padrão de que eu estou a consumir, estou a gastar mais dinheiro do que aquele que eu estou a fazer, já há alguns anos esta parte, estou a evitar ver isto. Estou a evitar ver na minha vida que tenho que tomar decisões que me visam pôr-me sozinho, isolar-me em diferentes contextos. Estou a evitar ver que ando a viver alguns mundos de fantasia, como por exemplo, tudo se vai resolver, o universo vai cuidar de mim, tipo, andar nestes mundos de fantasia. O que é que os outros dizem que eu não estou a ver ou não quero enfrentar? Que estou-me a tornar pequeno, que estou-me a fazer pequeno, é uma das coisas mais comuns que os outros me dizem. Que, que não me mostro completamente, que escondo partes de mim, que não me vulnerabilizo, que, que tenho tendência a ir para este lugar, isto para estar num lugar de superioridade, para, para não mostrar onde é que as coisas não estão a correr bem comigo. E é isto. Gil, passo para ti. Grato, Marco. Aquilo que eu não quero ver é, é eu, é eu estar a colocar-me em situações de stress, de, de ter que estar sempre entre duas escolhas e estar a estressar entre as duas escolhas, ter níveis elevados de medo e de ansiedade. Estou a ver também o não estar a criar aquilo que quero estar a viver também em comunidade, mais tempo com a minha filha, mudar o processo educativo, ou seja, uma vida mais integrada. E noto que não estou até a viver na cidade, carro para a escola, então ainda vejo a minha vida fragmentada. E a questão também de estar a consumir, neste momento está a sair também mais dinheiro do que está a entrar,
e também noto esta fantasia de que as coisas se vão resolver. Que o universo há de providenciar, que há de aparecer a coisa correta no tempo correto. E, e também o tempo de dedicar-me tempo a mim e notar este padrão de querer continuar a encher a agenda. E noto isto também. O que os outros me trazem é a questão de eu, quando digo que sim, ficam sempre na dúvida se o sim é um sim pleno, com integridade, ou se eu vou mais tarde dizer que não, ou mudar o compromisso. E também me trazem a questão de que eu trago muita energia e potencial e vitalizo-me no início e depois para a manifestação a minha energia decresce e isso tem impacto no sistema. Também me trazem isso. Sim, diria que é isso que está em mim neste check-in. Grato. Passo a ti, Pedro. Grato, Gil. Tenho o microfone a funcionar? Sim. Sim. O que eu estou a evitar ver na minha vida poderá ser. Estou a tentar evitar ver, assumir que tomei uma responsabilidade que é grande e que eu tenho eh, de a, de a gerir e, e tentar evitar ver o que se vai seguir, o que vai acontecer a seguir, deixando apenas fluir com a estratégia de não saber o que vai a seguir para conseguir lidar no momento presente. E também estou a tentar evitar ver, sim, há alguns momentos pessoais ou extra que sejam de luta muito grande, porque, como de defesa, autodefesa, talvez. O que dizem que não estou a ver ou que não quero enfrentar poderá ser eh, o que não quero enfrentar poderá ser muito uma partilha pessoal eh, e profunda. eh, eh, Como querer-me às tantas fechar um pouco em mim e eh, não querer ou ser ter algum atrito em, em amar profundamente e gostar de estar no meu canto. E poderá haver muitas coisas mais. Grato, Pedro. Grato, Pedro. Nós vamos. Hoje a nossa sessão será sobre os três mundos. Vamos falar sobre os três mundos. E há um primeiro mundo que nós chamamos o mundo do meio, que é um mundo que tem o dinheiro, o tempo, as pessoas. É o mundo onde a gente circula, não é? Onde anda de carro, onde tem uma casa, tem os bens materiais. É aquele mundo que nós estamos mais habituados a lidar no dia a dia. Não tem. Depois há um outro mundo, um segundo mundo, que também é relativamente comum, que é o mundo de cima. E o mundo de cima estão as mais altas aspirações nossas, não é?
os nossos princípios brilhantes, como por exemplo o amor, a integridade, a evolução, a aprendizagem, a transformação, a criatividade, a aventura e tantos outros. São centenas os princípios brilhantes. Estão aquilo que nós viemos cá fazer ao mundo, a nossa linhagem arquétipica, não é? Como é que nós agimos no mundo, não é? Se calhar alguns de nós são construtores de jogos mundo, de game worlds, se calhar alguns de nós são guardiões de qualquer coisa, guardam a floresta, cuidam da floresta, são ativistas pelos solos, são ativistas pelos direitos humanos, portanto estão a guardar coisas que são sagradas. Se calhar alguns de nós são weavers e ligam coisas umas com as outras e fazem ligações umas com as outras. Portanto, isso tem a ver com esse mundo de cima, com com o propósito brilhante das coisas, com aquilo que nos leva, que estimula, que puxa, que nos energiza. E esse é um segundo mundo. É relativamente comum nós falarmos disso, e quando falamos de um sonho nosso, ou quando falamos de uma inspiração, ou de um game wall, a tendência que temos é falar deste mundo, do que vamos conseguir aqui, de como vamos conseguir falar aqui. E há um terceiro mundo, que é o mundo de baixo. E no mundo de baixo estão as coisas que nós não queremos enfrentar, que nós não queremos ver, que ignoramos, que estamos inconscientes de. E estão princípios sombra, como ser vítima, a vitimização, ou criar ressentimento, ou controlar as coisas, ou mentir, ou ser superior ou inferior, ou entrar neste jogo do bem e do mal, ou do positivo e do negativo, da manipulação, da sedução e tantos outros. São centenas os princípios do mundo de baixo, do mundo da sombra. Então, estes três mundos estão simultaneamente a existir em cada momento das nossas vidas. Em cada momento nós temos um mundo de cima que nos convoca, como por exemplo nós aqui, a aprendizagem, o partilhar, a comunicação são exemplos de princípios do mundo de cima que estão aqui presentes, não é? Entre nós. Estamos no mundo do meio, estamos a usar o Zoom, o computador, cada um tem as suas cadeiras, estas coisas todas para fazer acontecer, e há mundo de baixo aqui visível, não é? Há alguma superioridade, partilhar coisas, nós é que sabemos, better knowing, nós é que somos os especiais da sociedade, enfim, há algum mundo de baixo, cada um terá os seus aqui a ser contribuído, mas há algum mundo de baixo que está simultaneamente aqui visível ou subjacente naquilo que nós estamos a fazer aqui uns com os outros. Portanto, esta distinção é uma distinção que para nós é importante no sentido em que ela completa a visão ou aumenta as perspectivas, traz-nos mais perspectivas daquilo que nós estamos a viver em cada momento e do que está visível e do que não está visível. É interessante perceber que neste contexto o mundo de baixo é um mundo que nós não temos escolha. Ele desenvolveu-se ao longo do tempo como estratégia de sobrevivência, como forma de nós sobrevivermos à nossa adolescência e à vida que tivemos até agora, que nos trouxe até agora. Portanto, nós não escolhemos. E é um mundo que tem mais prioridade. Quando as coisas se complicam, é o mundo que nós vemos. Por isso é que nós ouvimos muitas vezes aquela pressão, quando a pessoa está sob pressão, aquilo vem tudo ao de cima. Porque, de facto, nós não temos escolha no mundo baixo, em particular se estivermos inconscientes. As nossas estratégias de sobrevivência são mais importantes de qualquer outra coisa. Por mais que seja difícil de entender este, por exemplo, com o amor aos nossos filhos, que qualquer princípio brilhante. Então, esta é uma característica-chave de estarmos nos três mundos. Nós não escolhemos o mundo de baixo, não é uma escolha nossa, ele está lá, ele existe neste momento, cada um de nós tem o seu. O mundo de cima é uma escolha. O mundo de cima não é um adquirido. Eu só tenho o meu mundo de cima se eu escolher estar no meu mundo de cima e fizer esforço para estar nisso. E esta é uma distinção importante quando nós falamos neste contexto. Porque muitos de nós não estão conscientes do seu mundo de baixo e, portanto, não sabem que têm uma escolha. E ao não saberem que o mundo de cima não é adquirido, também não fazem o esforço ou o caminho para terem os três mundos equilibrados e presentes e conscientes na sua vida. E isto acontece
quer ao nível individual, quer ao nível dos game worlds das nossas equipas, onde nós participamos. Portanto, a navegação nos três mundos é uma das distinções, é uma das capacidades importantes para nós, nesta ideia da cultura, para mim, neste caso, nesta ideia da cultura responsável e regenerativa. É a capacidade de nós percebermos o que é que nos tira energia, porque se o nosso mundo de baixo estiver inconsciente, ele está a sugar a nossa energia. Como é que nós transmutamos essa qualidade e apontamos para o mundo de cima com consciência de como é que o mundo de baixo opera. Há uma tendência muito comum hoje na nossa cultura moderna, que há algumas escolas, algumas formas de pensar que dizem que nós conseguimos ir diretamente do mundo do meio para o mundo de cima sem passar para o mundo de baixo e fazer um bypass. Essas escolas são conhecidas como New Age ou a nova era, metodologias ou práticas da nova era, e que cultivam muito a paz interior, a capacidade de eu estar integrado a mim próprio e por aí fora, não reconhecendo que existe um mundo de baixo que está intimamente a funcionar em cada instante. Portanto, que há três mundos, reconhecem sobretudo que há dois. E ao fazerem isso, estão a perder qualquer coisa. Há qualquer coisa que está a ser perdido, porque para ir para o mundo de cima, nós precisamos atravessar o mundo de baixo. E é nesse atravessar do mundo de baixo que nós vamos descobrir talentos, que vamos descobrir pérolas que estão escondidas neste processo. Eu vou dar um exemplo meu. Um dos meus princípios sombra é a vingança. E para fazer vinganças é preciso saber planear. Então, este princípio sombra da vingança, quando eu o atravesso, descubro que tenho este dom de planear no mundo do meio e ter a capacidade de planear no mundo do meio. Ou um dos princípios sombra que tenho é a manipulação. E para manipular, eu preciso saber comunicar muito bem com os outros. Então eu tenho este dom da comunicação e posso pô-lo ao serviço se eu estiver consciente de um qualquer princípio do mundo de cima, como por exemplo da transformação, ou da aprendizagem, ou da evolução. Então, para eu conseguir chegar a estes dons, eu tenho que atravessar o meu mundo do meio e descobri-los nesse processo. Não funciona esta ideia de contar só com dois mundos e fazer o bypass ao mundo de baixo. Em Possibility Management, este mapa vem do Possibility Management, o caminho, a forma como nós trabalhamos nestas coisas é atravessar o underworld para descobrir os tesouros, para descobrir os gifts, os dons que estão envolvidos aqui. Então este é o mapa dos três mundos, é a distinção, são as distinções que nos vão informar na sessão de hoje. E a minha proposta é passarmos desde já à exploração desta, eu vou, para facilitar, vou pôr aqui as perguntas só visíveis uma a uma, porque acho que isso facilita. Isso. Então vamos começar a explorar isso. E vamos começar a explorar de uma particular forma. Gil, tu vais ser surpreendido neste contexto. Este foi um insight que me veio hoje de manhã, que foi nós usarmos os três níveis de trabalho, os três níveis de trabalho e falarmos, porque temos estas distinções apresentadas aqui já, e falarmos com os três mundos em torno dos três níveis. Portanto, vou usar o framework dos três níveis de trabalho que nós apresentamos numa das sessões de novembro e que tem aqui o link, tanto aqui nos slides, no documento de suporte, está lá o link direto para a sessão, e vamos fazer essa navegação. Vamos percorrer o nível da comunidade, vamos percorrer o nível da equipa e vamos percorrer o nível individual, usando esta distinção dos três mundos. Então, a proposta é que cada um de nós escolha um game world e que portanto, estamos no nível da comunidade, quando estamos a falar do game world, e que vamos caracterizar de forma breve qual é o mundo do meio ao presente desse game world. Portanto, e cada um de nós caracteriza o seu game world. Diz qual é o game world e caracteriza de forma breve qual é o mundo do meio desse game world. Eu vou escolher o game world em que estou envolvido com o Gil, que é o do Possibility Management mais o desenvolvimento regenerativo, que nós chamamos PM mais RD Consultancy, e vou fazer isso. Quero-te fazer uma pergunta, Gil. Tu queres trabalhar este, preferes tu trabalhar este e eu escolho outro?
ou estás ok em escolher outro game world? O teu microfone está desligado. Grato, Marco. Eu preferia explorar esse do PM mais RD, ok por ti? Ok, sim. Então eu exploro outro game world. Neste caso vou explorar o próprio game world do Innovations for the Future. Falar do Innovations for the Future. Portanto, como é que eu caracterizo brevemente o Innovations for the Future? Portanto, é um game world que não tem uma estrutura formal no mundo do meio, portanto, é composto por um conjunto de pessoas que estão a criar ou co-criar estes game worlds em todo o país, em todo Portugal. Envolve atualmente neste núcleo mais central, nas pessoas que estão a dinamizar alguma coisa, à volta de 10 pessoas, sensivelmente. Existe há cerca de 4 anos, 3 para 4 anos, tem feito várias ações no território, como Learning Sensing Journeys, em diferentes sítios, em diferentes localidades, em diferentes projetos, promove uma newsletter mensal, está a fazer estas resourcing sessions, tem entrevistas com as pessoas, com estes Game Worlds Builders, tem um círculo semanal à sexta-feira. Portanto, e há grupos no Telegram que juntam as pessoas pelo interesse, por exemplo, as pessoas que estão a construir eco-aldeias, as pessoas que estão a fazer transformação ao nível das comunidades, por aí fora, coisas desta natureza. É assim, uma forma sintética, seria assim que eu descreveria o mundo do meio do Innovations for the Future. E passo para ti, Gil. Grato, Marco. Olha, do nosso mundo do Game World, do PM mais RT Consultancy, o mundo do meio, para mim, somos nós dois. Estamos a viver perto de Lisboa. Maioritariamente usamos o Zoom para nos reunirmos, de vez em quando fisicamente, e, e criamos vários tipos de eventos, vários tipos de encontros. Este é um deles, o Innovations for the Future Resourcing Sessions, todas as semanas. Nós temos outros programas que vão desde coaching de equipas, fazemos em entidades, até vivências residenciais para diferentes tipos de grupos. Também publicamos artigos que depois saem em algumas websites, como o Medium e outros. Muitos destes serviços são pagos, outros são gratuitos. Há diferentes tipos de trocas. Fazemos parceria, ligamos mundos como o Possibility Management, o desenvolvimento regenerativo e as pessoas que estão nestes mundos cá em Portugal. Portanto, também promovemos interações com eles. Creio que é isso, Marco, assim, do mundo do meio do nosso. Grato, Gil. Sim. Eu acrescentava que há uma comunidade mundial que joga com estas duas práticas à volta das 12 pessoas ao presente, que nós estamos a procurar juntar, e que sim, maioritariamente a ação está a ser feita em Portugal. Grato, Marco. Basta a ti, Pedro. Pedro, o teu microfone está desligado. Olá. Em relação a este framework dos, dos mundos e falando desse mundo do meio, Qual é o game world que tu escolhes? Diz qual é o game world que escolhes. Referindo-me ao game world da minha realidade, do projeto que estou a desenvolver. Como é que se chama, Pedro, o projeto, para ficar aqui? O projeto chama-se Epicant. Epicant. Okay. Sim, em inglês quer dizer a formiga épica. Só para perceber aqui a ordem das letras. Como funciona este chamado mundo do meio? As pessoas, sou eu, é a minha família que está por trás também a apoiar. Em termos de tempo, é tempo laboral, é tempo
extra-laboral, de lazer também, é um tempo quase completo. Tudo, tudo faz, pronto, tudo se mistura. Em relação ok, este é um projeto que tem muitas áreas, que digamos que é um projeto de recuperação de um ecossistema, eh, e, e em termos de financiamento, tento que seja a venda de azeite a financiadora destes, eh, do boost do ecossistema, ajudado pela mão humana, criando linhas de água, fronteiras, e fora, e outras técnicas, mas que seja quase um crowdfunding escondido. Não quer dizer que seja oculto. Mais coisas em relação a este mundo do meio, um mundo que acredito que seja, parece um mundo mais prático e mais real. Não sei, acho que está Em, mais ou em menos. que lugar é que acontece, Pedro? Qual é o lugar onde ele acontece? E a O dimensão lugar, do ecossistema. Gil, como? não se percebeu nada do que tu disseste, as palavras foram comidas. Ok. A dimensão, o tipo de ecossistema. Ok, em termos físicos, isto acontece num terreno de família, que eu tomei responsabilidade por gerir e tentar criar um sistema agrícola melhor, baseado em oliveiras, no concelho de Moura, no Alentejo, perto do Lago do Alqueva. Ahm, e destas oliveiras surge o azeite, que é um produto, que é o primeiro produto que eu vejo que tem qualidade e que pode financiar e ajudar a financiar outras atividades de cooperação com outros agricultores, de ajuda, dessa entreajuda, de restauro destes ecossistemas, não só no local, mas na região envolvente. Uh, Tens ideia de coisas de dimensão, por exemplo, o número de dim- hectares, o número de sim, oliveiras, coisas assim desse género? sim, dimensão, este terreno tem 8 hectares, tem 2.000 oliveiras, variedades bastante diferentes, 6, 7 variedades diferentes, idades das árvores também diferentes, todo o sistema é de sequeiro, eh, e depois existe a cooperação direta com outros agricultores, para já são 3, eh, que trocamos azeitonas, saber, ajuda. É uma cooperativa ainda informal, mas que está a acontecer, eh, de forma a conseguirmos valorizar economicamente o trabalho que é feito e que tem sido feito ao longo de décadas por outras pessoas da família ou não, nesta terra, e valorizando o carinho e o trabalho que foi investido ao longo de muito tempo no solo, na terra, eh, e nos habitats, tentando valorizar esta parte economicamente. Pedro, tu neste momento já estás a falar de outro mundo. Sim. Consegues ter ideia de qual é o mundo que tu estás a falar neste momento? Ehm, se calhar estou a falar do de cima, Do de por cima, causa, porque isso. estou a falar
de de outros sentimentos, É de isso, outras é isso. Então, dores. Sim, estou a ok, entender. esse é o ponto a ser direto em cada mundo, ser quais são as coisas. Acho que ficou claro aquilo que tu trouxeste do mundo do meio. Sim, Já estás a abrir a porta, vamos lá. Então, sim, vamos à outra, ok. vamos à outra, vamos ao outro mundo. Vamos começar neste caso pelo mundo de baixo, não é? Para seguirmos o mapa no sentido de dizer a gente para chegar ao mundo de cima tem que atravessar o mundo de baixo, então vamos começar pelo mundo de baixo. Em cada game wall destes que estão escolhidos, qual é o propósito que está escondido do game wall? Que princípios sombra que ele está a servir ou pode estar a servir e como é que se manifesta no mundo? Quais são os resultados que se está a ver desses princípios escondidos, desse propósito escondido ou desses princípios sombra? Eu vou procurar aqui trazer isso para o lado do Innovations. O Innovations for the Future, um propósito escondido dele pode ser dizer aos outros, estar a ser arrogante e dizer aos outros que eles estão a fazer mal, que eles é que estão a lixar o planeta e a vida em comunidade, os outros, não eu, não as pessoas que estão a fazer esta coisa, mas os outros, e que usam o dinheiro para destruição e para individualismo e que não investem na criação de legado. Portanto, este tipo de coisas. Este pode ser um dos propósitos escondidos aqui do Innovation, ver este conjunto de pessoas verem-se como uma elite, um caso à parte de. Não é? Sinto raiva e tristeza ao falar disto. Que princípios de sombra podem estar aqui a servir? O better knowing, portanto, eu é que sei, criar ressentimento em relação aos outros, isolamento, isolarem-se dos outros, muita vitimização. Pobre de mim, eu estou a fazer o bem, eu quero regenerar a floresta, quero regenerar as terras, quero ter vida comunitária e vocês não me apoiam. Muito neste lugar da vitimização. Sim, arrogância, muitas vezes a arrogância. Eu é que sei, vocês não sabem o que é que estão a fazer, estão a destruir isto tudo, eu é que sou iluminado. Superioridade também, sim, alguns dos princípios que vejo aqui se manifestar. Como é que isto se manifesta no mundo? Quais são os resultados? Vejo isolamento, vejo os projetos isolados, não falam uns com os outros, não estão em interligação, não constroem pontos com a cultura moderna e com as pessoas da cultura moderna, estão muito neste lugar da vítima e do sarcasmo, portanto, são resultados diretos. Burnout das pessoas que estão a trabalhar nestes projetos, muitos dos projetos morrem ao fim de 3, 5 anos, não estão enraizados, isolamento em relação às comunidades locais, desconhecimento completo de quais são as valências do lugar, do território, qual é o potencial, portanto fazem o projeto porque é algo interno da pessoa, eu quero fazer esta coisa, e não completamente desenraizados do lugar. São alguns dos resultados que vejo neste Game World. Com pessoas com dificuldade em se juntarem, a conversarem e a fazerem coisas em conjunto. Este é um resultado grande. Grato. Passo para ti, Gil. Gato Marco, olha, o propósito escondido deste PM mais RD Consulting é que, juntando estas duas coisas, nós temos um serviço melhor do que cada uma das outras separadamente. E aí também há o better knowing, o estar à frente, especialmente com o propósito de não fazer isto antes de estar ancorado bem e ter experiência de cada uma delas ao longo do tempo. Ou seja, este princípio do começar já pelo teto e não começar pela base. Talvez a arrogância, não ter a humildade de caminhos que já têm 40 a 50 anos ou mais e fazer os caminhos e depois isso surgir. E sim, tem o propósito de que é pelo menos com estas duas que um mundo realmente regenerativo acontece. Portanto, os outros são parciais, são fragmentados. Este é o whole. O nosso tem, o PE mais RD é completo. E sim, este propósito de estamos aqui para regenerar
mas é para pagar bem, é para pagar o valor que faça a comparação com outras consultorias que nós entregamos. Portanto, este propósito também da abundância, mas no sentido de escassez, não é? Ou seja, a gente está a criar uma coisa melhor porque provavelmente há escassez e não há para todos. Poderá ser um propósito sombrio. Princípios Sombras está a servir a competição como eu disse, sobre os outros a gente tem mais do que superioridade, a gente sabe mais. Esta manipulação de queremos apresentar algo já maduro antes das coisas estarem amadurecidas e ser muito em protótipo. E, portanto, haver manipulação quando às vezes não é claro que isto são protótipos e que estamos a aprender fazendo. Sim, e também da não inclusão, de só incluir, da exclusão, de só incluir quem tem pelo menos estes dois e ir daí para a frente. Como é que se manifestam os resultados no mundo? Temos muitas pessoas a dizer que isto serve e ao mesmo tempo muitas delas não voltam. Aqui estas sessões ou outras. Manifesta-se também de haver alguma escassez, não haver retorno financeiro e de outro tipo de vitalidade no nosso grupo. Somos dois e não uma equipa de 3 ou de mais pessoas que semanalmente, quase diariamente, está junto dentro deste tema que tem energia e puxa, mas depois somos dois. Sim, Marco e Pedro, é isto que eu estou a ver, pelo menos no PM mais RD Consultancy. Marco, vês algo mais? Não, tá. Parece-me completo. Ok. Grato. Passa. Eu penso que ele terá dito, passa a ti, Pedro. Sim. Não sei bem, mas Então, estamos a falar do mundo de baixo. sim. Portanto, qual é o propósito escondido do teu game wall, desse que tu descreveste no mundo do meio? Quais são os princípios sobre que ele está a servir? E como é que tu vês isso? Quais são os resultados que isso cria? Tu estás a ver resultados que foram criados por esse propósito escondido e por esses princípios sombra. Propósito ou propósitos, não é? Portanto, uma exploração. Sim, vamos lá ver então, em relação a propósitos, propósito escondido. Eu vejo que estou a trabalhar numa zona que está a ser bastante cansada em termos estou a falar do solo, da região, os habitats estão a ser bastante destruídos e eu estou a tentar pegar numa zona, neste, a sentir alguma raiva e hum, em algum medo do que se vai passar. Por isso tento agir de forma a tentar fazer algo melhor por este lugar. Um, um, o- isto responde ao propósito. Um, em relação a princípios sombra, um, existe muita cooperação, mas existe também muita competição que eu não me agrada e existe muita inveja, existe
eh, eh, muito segredo, muito secretismo, e mesmo da minha parte, eu tenho de ter cuidado com o que, com o que faço, como faço, eh, e ser cauteloso a partilhar os passos que vão acontecendo, ou a estratégia que vou seguir. Por isso, para já, por isso, embora eu queira cooperar e partilhar ao máximo e disponibilizar as ideias e o que estou a fazer, é preciso de entrar no jogo da competição e ser cauteloso nesse aspecto, eh, estando, claro, sempre aberto para quem está disponível. Eh, ehm, como é que isto se manifesta? Hum, Diria que isto se manifesta de forma muito atribulada. Ehm, Como é que estes propósitos se manifestam? Estes propósitos e princípios? Ehm, hum, Pedro, a proposta é tu olhares para os sim, resultados, olhares para os resultados. Vou dar indicadores sim. disso. Quero vender o azeite e não consigo. Quero arranjar financiamento e não consigo. Estou em conflito com os meus vizinhos. Eu não estou a dizer que é o caso. Estou-te a dar exemplos do teu game world, como é que se pode manifestar, quais são os resultados concretos, coisas que outro pode ir lá e observar também. Ok? Portanto, os resultados são no mundo do meio. Ok, então já. Ok, como é que isto se manifesta praticamente? Sim, com dificuldade em escoar azeite, mas é um trabalho em processo, porque ainda é muito, muito novo. Isto, eh, isto manifesta-se com mais proximidade, com certos vizinhos, e cooperadores. Eh, existe, eh, existe um grande apoio do projeto mãe que é, Esse que tu é estás a da. descrever os resultados no mundo de cima, ok? Estás a descrever os resultados no mundo de cima. Tu ainda há pouco falaste de inveja. O que é que isso quer dizer em relação aos vizinhos? Como é que isso se manifesta? Portanto, os resultados do mundo baixo são coisas que tu não queres que aconteçam e estão a acontecer. Uhum, Estão a acontecer coisas que tu não sabes bem como é que estão a acontecer. Portanto, quando tu falas de cooperação, estás a falar de algo que é do mundo de cima, é um resultado do mundo de sim, cima. Eu e aquele vizinho juntos fazemos qualquer coisa, ok? Aqui é do mundo de baixo, quais são as coisas que não estão a funcionar mesmo, que se estão a manifestar de formas que tu. É isso, ok? Eu quero vender o azeite, não consigo, ok? Há alguma coisa que se está a manifestar do mundo de baixo. Há inveja entre eu e aquele vizinho, nós não estamos em conflito, em tensão, ok? Coisas desta natureza que são indesejadas, não é? pronto, Que estão. sim. Ok, esta parte manifesta-se sim, com muito atrito em relação a outros produtores, grandes produtores de azeite, no Alentejo. Eh, e é um mundo que traz essa inveja e que se torna muito, muito difícil de gerir. Eh, eh, Atrito com grandes, grandes marcas, grandes lagares, grandes interesses municipais, e isso é complicado. Outra é a não compreensão da população, no geral, porque já no geral estão muito habituados a ver práticas destrutivas e a pensar que é a única solução e não compreendem alternativas. eh, e por isso é que se torna difícil de partilhar e de e por isso é que eu opto por
filtrar bastante a informação que passo para fora, até conseguir, até ter a vontade para, para partilhar sem problema nenhum tudo. E, e isto por outro, por outro lado, esta raiva e este, este atrito às vezes manifesta-se também de forma positiva, porque vamos deixá-la muito, porque se gasto a plantar árvores ou a cuidar do solo e a fazer a minha terapia, eh, enquanto faço uma boa ação. Pode ser energia gasta a mais para o trabalho que é, mas também faz parte, nesse caso, gastar a energia que vem da raiva numa coisa boa. Grato, Pedro, grato por teres feito aceito ir na exploração e perceber o que é que pode Sim, estar aqui escondido, quais são os obrigado. princípios sobre a que podem estar e como é que isso, tu estás a ver isso se manifestar no mundo. A última das explorações aqui relacionado com o Game World é olhar para o propósito brilhante. Qual é o propósito brilhante deste Game World? Que princípios de luz é que ele está a servir ou que princípios brilhantes é que ele está a servir? E como é que isso se manifesta no mundo do meio? Quais são os resultados no mundo do meio? E eu começo aqui com Innovations for the Future. O propósito brilhante é de conectar, comunicar, empoderar, promover esta ideia de algo comum, de uma visão comum, as culturas responsáveis e regenerativas e ter este senso de comunidade, que estamos todos juntos nesta direção, empoderamento, de facto, são alguns dos princípios brilhantes que estão cá, e desta forma habilitar a comunidade a tomar conta de si própria, não estar dependente de externos, de pedir o que precisa, ir às autoridades e pedir eu preciso disso, mostrando que está unida, que tem currículo, há projetos que estão aqui há 20 anos, há 30, há 10, que têm provas dadas, resultados em cima da mesa e quando juntos têm capacidade de reivindicar e de pedir recursos, de pedir o que precisam. E esse é de facto um dos resultados. Como é que isto se está a manifestar? As pessoas estão-se a encontrar, há learning journeys e aprendizagens, há pessoas que estão a colaborar e começaram a colaborar umas com as outras, a ir, por exemplo, buscar fundos conjuntos, a concorrer a projetos em conjunto, a colaborar, tipo, um convida o outro para vir ajudar no seu projeto. Há um projeto interessante da rede dos laboratórios que já está uma entrevista regenerativa, está uma entrevista gravada, onde cada laboratório, neste momento são 12 espalhados, as pessoas de cada laboratório vão, visitam um a um e fazem resourcing, portanto todos estão a fazer resourcing a todos, pondo as competências e as capacidades e a aprendizagem de cada um em serviço. Portanto, está a acontecer várias destas coisas, portanto, onde a colaboração e a, e a comunidade se constrói. Na IDEM há um grupo coeso que se entreajuda, partilham recursos, tem um grupo Telegram, já sei, com quase 300 pessoas, de Game World Builders daquela região. São a forma como alguns destes princípios se manifestam. E passo para ti, Gil. Grato, Marco. Olha, o PM mais RD, o propósito brilhante é mesmo atualização da forma de pensar, ser e agir, e quer ao nível individual, as equipas e capacitar os territórios. Portanto, o propósito é tornar vivo os sistemas, a vida fluir, né, desde o indivíduo até ao território e os vários níveis alinhados estarem vivos, a comunicarem, a interagir. E tem este princípio de trazer vida, trazer viabilidade e evolução aos sistemas. Os princípios brilhantes são evolução, empoderamento, clareza, de este cuidar, o caring. Eu também poderia usar amor que, que, que há pelas pessoas, pelos projetos, pelos sistemas. Também a experimentação, este princípio brilhante do... Nós sabemos que a cultura
atual não está a funcionar e precisamos de algo diferente, e é ok a gente criar um espaço de experimentação. E como é que se está a manifestar no mundo do meio? Estamos a fazer, temos pelo menos 2 entidades que estão a fazer processos de longa duração e que têm sim a fazer este processo. Estamos a ter, e o feedback está a resultar, e queremos mais disso. Temos feito também nas iniciativas, eventos em estabelecimentos de ensino superior ou secundário, e novamente o feedback, quer dos alunos, quer dos professores e até dos coordenadores, começar a dizer queremos mais disto, e está a funcionar. Nós vemos uma diferença nos alunos ou nos participantes jovens, e, e muda a forma de pensar. Portanto, temos tido também muito feedback de que está a funcionar, as pessoas mudam a forma de ver. Está a ter retorno financeiro também. E está a ter interesse. Há muitas pessoas que quando vêm, há algumas pessoas, quando vêm, ficam interessadas e querem saber mais e querem se envolver. Querem participar dos cursos, apoiar que haja novos eventos nos sítios onde eles pertencem ou em redor. Portanto, noto isso a acontecer, e temos o feedback, mesmo quem não participa nos eventos, quem vê, por exemplo, estes vídeos, que beneficia diretamente para o seu projeto. Cerca de 50 pessoas num questionário que nós fizemos disse que, por ver os vídeos, beneficia o seu projeto diretamente. E isso é... E agora que me repeti. E é isso. Grazie. Também penso que Gaia é um princípio brilhante que nos está a suportar. Pedro, como é que é para ti? Qual é o princípio brilhante ou os princípios brilhantes do teu Game World? Como é que este propósito qual é o propósito brilhante que tu vês e como é que isto se está a manifestar no mundo do meio? Quais são os resultados claros que tu estás a observar que vêm diretamente do propósito e dos princípios brilhantes? Então, diria que neste, neste mundo de cima, vejo que o propósito é independência, a qualidade. Vejo que é a interligação de ideias, de autossuficiência, a resiliência no dia a dia, e, e que ora bem, um dos propósitos pode ser a abertura da mente para perceber o potencial que muitos sistemas podem ter. Princípios, Pedro, sim. Há pouco, quando estavas também no mundo de baixo, Sim. também trouxeste um pouco um propósito do de cima, não é? Do regenerar a terra, de trazer um sol de qualidade. Sim, Haver sim, este sim, sim, sim. de regeneração de diferentes sistemas. Sim, eu agora estava a pensar mais na comunidade e como é que este projeto pode afetar positivamente a comunidade envolvente ou extra. eh, mas sim, também um dos propósitos grandes é a regeneração do solo, do ecossistema, trazer mais biodiversidade, eh, 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 partilhar estes conhecimentos, eh, é, é dar a entender que podemos ter produtos de grande qualidade que nos dão muito prazer a nós e a outros, de sistemas vivos, provenientes de sistemas vivos. Existem
existem hum, existe o propósito mesmo de trabalhar para combater a desertificação e criar oásis neste aspecto. Hum, Há alguns princípios, podem me interromper sempre que quiser, princípios, pode ser a educação, a valorização, a partilha, aceitar a transformação, seguir a onda e ver o que é que acontece suavemente. Podem haver mais resultados em relação a estas ideias no mundo do meio. É, é que é um projeto que acaba por ser reconhecido, valorizado na parte da prova sensorial dos produtos que acontecem, como o azeite, o vinho, azeitonas. Acaba por ser algo que acontece à mesa, em círculo, em companhia, que é onde passamos mais tempo juntos, é à mesa. E desde as azeitonas ao vinho, ao pão, existe uma ativação. Ok, vamos ser concretos, mas, mas o sorriso, apreciar, valorizar, e isto acontecer à mesa, eu acho que é mágico. Espero que me esteja a fazer entender mais ou menos neste resultado prático de manifestação. O, Outros resultados são um interesse de adquirir estes produtos, ou de ver, ou de vir ao sítio, ou de trabalhar comigo por cooperativas, mercearias, muitas pessoas, muitos amigos, muitos visitantes, muitos turistas que passam, estarem realmente interessados no que está a passar por verem um contraste tão grande. E haver esse bom feedback de quem está à mesa e que partilha comigo, me dá tanta felicidade, como quem partilha com os seus que está a acontecer e que percebo que resulta. Tenho de trabalhar mais nos propósitos, nos princípios e defini-los, sem dúvida, mas organicamente a coisa vai resultando e vai acontecendo e eu vou deixando e tentando moldar sem, sem ter. Vou empurrando a coisa, vai acontecendo. Grato, Pedro. Alguns resultados que tu podias trazer para cá, algumas métricas, por exemplo, número de postos de trabalho criados, número de pessoas que têm vindo visitar, número de clientes, número de litros que estás a produzir, quantidade de solo, ou palmos de solo, ou centímetros de solo, alguma métrica relacionada com isso, por exemplo, água, biodiversidade, hum, marca, por exemplo, algo que estás a construir, uma marca, construir um método de usar, por exemplo, plantar hortícolas juntamente com o olival, qualquer coisa que seja por aí. São resultados claros deste consumo de água, menos consumo de água, mais retenção de água no solo, para falar de capital natural,
resultados financeiros, não é? Estou a gerar este tipo de valor, investimento, atração de investimento, pessoas que estão a investir no projeto ou que têm vontade de investir no projeto, portanto, envolvimento no local, por exemplo, número de restaurantes que estás a servir à volta, número de supermercados, número de quilos que vendes de azeitonas, portanto, são indicadores que tu podes usar de resultados no mundo do meio, que têm a ver com o teu propósito e com os teus princípios. Exemplos de. Eu, no caso, usei aqui para te fazer dar esta lista, usei um framework que nós ainda não apresentámos, vamos apresentar numa das sessões seguintes, que foram os 5 capitais, framework dos 5 capitais, e que ajuda, de facto, a enumerar os potenciais indicadores que podem surgir de uma coisa deste género. Também quero dizer que neste tópico dos propósitos em particular, também dos princípios, mas em particular dos propósitos, quer do escondido, quer do brilhante, nós apresentamos aqui um framework que é o do Will, Being and Function, portanto, do querer, fazer e ser. Foi apresentado, está cá o link na sessão de enquadramento, eu vou pôr aqui só para tornar visível, portanto está aqui o propósito, foi na sessão de 8 de novembro, está cá a gravação, e podem usar esse framework para definir este propósito. Por exemplo, o propósito que eu li destas sessões usa esse framework, está a usar esse framework, é um excelente framework para construir quer o escondido, quer o brilhante, não é? Portanto, caracterizando essa dimensão. Então o que nós fizemos aqui foi aplicar o mapa dos 3 mundos, portanto, e a distinção do navegando nos 3 mundos, neste caso ao Game World, a um Game World que cada um de nós escolheu. Quero relembrar que podem fazer isto, por exemplo, para a vossa relação, para a vossa família. Portanto, aplicar exatamente isto que nós estivemos a fazer aqui a esse nível. Um outro nível, vou olhar que nós temos 15 minutos, não vai ser possível percorrer aqui as possibilidades todas que tenho, e se calhar falamos um pouco de algumas delas. Um outro é olhar, nós na sessão anterior, nas 5 sessões anteriores, nós estivemos a falar de história do lugar. Lugar é um dos construtos-chave no desenvolvimento regenerativo. E tivemos a falar aí. E foi interessante, Pedro, porque quando tu estiveste a falar no mundo de baixo, tu falaste muito do lugar. Falaste muito da comunidade, do que lá havia, não havia, dos vizinhos, dessa coisa toda que aquele lugar tem. Né? Nós estivemos aqui a usar diferentes perspectivas para caracterizar o lugar e uma forma, algo que se pode trazer, que acrescenta é esta dimensão dos 3 mundos. As 5 sessões, diria eu, Gil, depois quando tu intervires, reflete um bocadinho também sobre isto. As 5 sessões, diria eu, caracterizam sobretudo o mundo do meio. Então nos ajudar muito. Portanto, se vocês forem ver as 5 sessões passadas sobre a história do lugar, elas estão a ajudar muito a caracterizar o que se passa no mundo do meio daquele lugar, por diferentes portas de entrada. Para mim, é o grosso do que lá está. Também vejo na história do lugar muito da parte do brilhante, dos princípios brilhantes associados aos lugares. Menos, também alguma coisa no escondido, mas menos. Foi interessante, Pedro, quando tu partilhaste sobre o teu projeto, teres trazido exatamente aqui no lugar, na parte sombra, na parte do mundo de baixo. Foi muito interessante ouvir-te falar um pouco sobre isso. E eu vou fazer aqui um exercício rápido, falar do Innovations. Não vou falar do mundo do meio, que é o mais extenso e de alguma forma ele está caracterizado já em outras gravações. Eu diria que a grande coisa do mundo do meio é ele estar a cobrir Portugal e haver exemplos de culturas responsáveis e regenerativas em todos os contextos, câmaras municipais, comunidades, ecoaldeias, centros de retiros, instituições governamentais, eu quero que seja. Portanto, há inovação dentro deste nível em todos os layers, setores de atividade, desde a alimentação, desenvolvimento humano, turismo, energia, há de tudo um pouco, financeiro e afins. Portanto, isso para mim é a variável do mundo do meio que eu decidi caracterizar neste momento e dizer que é Portugal e ilhas. Do mundo de baixo, em relação ao lugar, e princípios sombra aqui presentes, é esta coisa da pequenez, da vitimização, da não cooperação.
do eu vou sozinho, eu é que sei fazer. Para mim, este é algo que tem a ver com este lugar onde nós estamos, com o território português, e que está escondido nessa maneira de fazer, essa pequeneza, esse isolamento. E quando olho para o propósito e para o lugar no Monte de Cima, vejo, por exemplo, um tecido social riquíssimo, que a gente tem exemplos quando aquele se junta de vez em quando, por exemplo, como foi para Timor, como foi para algumas coisas da educação, que esse tecido social junta-se, tem uma capacidade de fazer e de uma resiliência incrível com as pequenas comunidades, tem uma capacidade de inovação enorme. Lembro-me do Frederico Fezas, quando fez um estudo sobre a educação, mostrar isso, os métodos inovadores que são usados nas escolas em Portugal e o número de escolas que está a inovar é incrível comparado com outros países em per capita. Portanto, ao mesmo tempo, esse isolamento permite uma explosão de criatividade e que as pessoas vão experimentar e vão ver coisas novas. E essa é uma característica super interessante deste lugar. Portanto, essa capacidade de, quando há uma visão comum, quando há um propósito, a gente junta-se, a explosão de energia. Portanto, eu estou a ver isso, é uma das coisas que caracteriza o Innovations, a experimentação, a criatividade, a cooperação em momentos de crise, e a história está cheia disso, não é? A Zona Norte que vem apoiar a Zona Sul, a Zona Centro que faz não sei o quê, a Zona Sul que cria o celeiro para em situações de crise apoiar as outras partes do país. Há vários momentos da história de Portugal onde isso está presente, essa cooperação em contextos de resiliência, forte provocação do sistema. E é isso. Assim como uma pincelada, eu não estou a querer ocupar muito tempo, só estou a querer levar para este lugar. É uma reflexão nova e se calhar até merece uma sessão só para este tópico. E é muito interessante entrar por essas diferentes portas por, por aqui. Gil, como é que tu queres pegar, falar um pouco sobre como é que a história do lugar e o mapa dos três mundos está aqui integrado? Como é que tu vês isso também no PMRD? Quer dizer, qual é a reflexão que isto suscita? Tens o microfone desligado. Grato, Marco. Tô... Foi assim também surpresa. Para mim, aparentemente, é assim parecido também com o Innovations for the Future, porque o nosso território provavelmente não é Portugal, é mais região de Lisboa por agora, embora a gente haja conexão com o resto do mundo. E, portanto, este, este nosso lugar do mundo do meio, esta região grande de Lisboa, os projetos do Innovations for the Future, Biovila, as pessoas que estão ligadas a esta rede e que têm intervenção, ou estão a iniciar projetos, ou estão em instituições e querem fazer a mudança. E, portanto, eu diria que o nosso lugar é aqui numa proximidade de Lisboa, eu diria a grande Lisboa. E foi assim para onde eu fui, assim mais no mundo do meio, ao presente, este lugar onde o nosso Game World acontece. Não, também, é verdade, também, nós também trabalhamos com o Porto, não, por acaso temos aqui um Lisboa Norte, a região centro mais para o norte, e é muito o nosso lugar, tende a ser estas diferentes entidades que querem experimentar o novo, ou os projetos inteiros, ou as pessoas dentro de entidades ou de regiões mais conservadoras, entre câmaras, associações, escolas, empreendedores, portanto, por aí. E a verdade é que também, com o último evento que temos, já temos interesse na Zona Centro também, de atividades a acontecer, portanto, aí também o Portugal. Propósito escondido deste lugar, diria que é similar ao que trouxeste também, essa questão do isolados. Nós temos que ir fazendo esta questão do é preciso é fazer, mais às vezes do que ser e o para quê, como é que isto está a nutrir a rede, como é que está a ser vivo. A questão do ir fazendo, está a chegar os fundos, é preciso contratar, desenha-se depois, começa-se a fazer primeiro. Portanto, este propósito escondido do fazer acontecer, mostrar primeiro, trazer diferente,
e muitas vezes não ancorado no lugar, não envolvendo a comunidade primeiro. Esta questão do primeiro faz e depois envolve-se e depois percebe-se. E isto não está invertido, não há um, uma humildade de compreender a essência do lugar, a vocação do lugar. E estes princípios sombra da superioridade, do eu é que sei, nós é que começamos. E Gil, eu pedia-te para ser um pouco mais telegráfico. Nós temos 7 minutos, incluindo para o Pedro falar sobre isto e para fazermos um check-out. Então, se tu pudesses dar 1 ou 2 beats que te suscitaram de reflexão no mundo brilhante e passar ao Pedro, seria excelente. sim, Marco, e esta questão também do português, de gostar da aventura, da descoberta, de partilha, de mostrar, de se vulnerabilizar, de acolher a diversidade e mostrar-se, tem sido aquilo que eu tenho encontrado no nosso lugar, quer em Lisboa, quer para fora. A colaboração, o sim e, que tem aquilo diferente que nós estamos a fazer, são alguns dos propósitos que tenho encontrado e alguns princípios também. O propósito de querer experimentar e querer aventura e os princípios da colaboração, aprendizagem e abundância. Grato, Gil. Pedro, tu gostavas de refletir à luz destas 3 perguntas, se calhar uma frase para cada uma delas, como é que no teu game world está o mundo do meio em relação ao lugar, o propósito escondido do lugar e, e, e o propósito brilhante do lugar. Portanto, aqui o foco já não é o game world, mas sim o lugar onde o game world está a acontecer, não é? Pedro, tu tens o teu microfone desligado. Sim, acho que vou tentar ser rápido e tentar chegar a esses pontos. Em relação ao lugar, o lugar físico deste início de projeto está em Moura, mas eu tenciono que seja replicável e tanto escalável como replicável, escalável até um certo ponto, para que seja replicável este modelo agrícola e de transformação de produtos e de cooperação em vários pontos de Portugal e do mundo, indo pela Europa fora, uma rede de pessoas que são minhas amigas que também estão a fazer muitas coisas neste género. Por isso, eh, pronto, o, o propósito escondido, eu diria que era algo que é o que se ouve, que não vai dar, que não é fértil, que é difícil, que não chove ali, que dá trabalho, e que é impossível, e que sempre se ouve isso, que não dá. Mas o propósito brilhante mostra que dá, que deu, que antes o Alentejo ainda estava mais isolado e o pessoal conseguia viver com outras técnicas, de outra forma, certo? Mas era possível com outro tipo de culturas, de variedades, de sementes, de variedades tradicionais que fazem maravilhas em sítios tão secos e agrestes como este. Eu quero também falar que existem bons exemplos e também grandes, nos quais eu estou a encontrar e a cooperar, como Lagares, com éticas mais responsáveis, e com bons princípios, que me acolheram também de braços abertos, e que se nota a felicidade. Precisamos é de encontrar estas pessoas e quem ainda tem ou quem está a começar a ter vontade de trabalhar neste sítio. E pronto, o objetivo daqui é criar um lugar acolhedor para quem quiser, para a família, para amigos e para o que vier. Grato, Pedro. Grato pela exploração assim telegráfica. Então, nós basicamente com o Game World
e com o lugar vimos o nível de comunidade. Eu tinha aqui ainda para explorarmos o nível da equipa, portanto as perguntas orientadas à equipa e depois o nível individual, o nível que implica cada um de nós, de alguma maneira, no contexto deste Game Wall e da ação que estamos a fazer. Portanto, isto seria usar o framework dos 3 níveis de trabalho e cruzá-lo com o mapa dos 3 mundos e na navegação dos 3 mundos, usando isso. Nós temos 2 minutos para fechar. A minha proposta de check-out é esta: como é que saio desta sessão, o que é que aprendi sobre mim, sobre a minha ação e o que é que mudou em mim. E de forma telegráfica para cada um de nós, eu diria menos de 1 minuto, eu vou procurar dar o exemplo. Olha, sai com uma raiva porque quero explorar esta coisa, estou a ver que não deu tempo para e aprendi isso sobre mim, sobreestimei a coisa e estou muito contente com ver o cruzamento entre este mapa, o mapa dos 3 mundos e os níveis de trabalho, o que é que ele provoca. Portanto, em mim está esta energia de querer explorar mais, se calhar fazer uma nova sessão, ir mais, porque há aqui mais ouro. Também notei como é que aprendi sobre os sistemas aninhados, como os sistemas aninhados estão aqui presentes. É a minha frase de saída. Passo para ti, Gil. Grato, Marco. Olha, mudou em mim esta questão de trazeres os 3 mundos ao nível do lugar. Notei que criou aqui interesse e confusão, e aquilo que aprendi sobre mim foi ter mais clareza sobre o meu mundo de baixo e a forma como ele está a manifestar nos meus diferentes game worlds, e sinto tristeza e medo de estar a ver isso também. E sim, mudou em mim esta questão do mundo de cima ser um mundo que é de foco, de perseverança, de escolha. E então isso também fez um shift em mim. Grato. Grato, Gil. Já é 45, é ok negociarmos mais 2 minutos para o Pedro poder fechar, é ok para todos, Gil? Sim, para mim também é. Pedro, funciona para ti? Sim, go. Então, em 2 minutos, Pedro, fecha com o teu check. Ora, obrigado por me terem aqui. Foi bastante interessante ver como é que podemos desconstruir tantas ideias eh, e vejo que há muito trabalho para fazer pela frente, mas não sei, de, de- de ser mais metódico, de tentar perceber, separar todas as ideias que eu tenho eh, em mente e gostei, senti que a coisa foi fluindo cada vez melhor e esta última ronda foi que eu gostei mais, acho que consegui ser mais objetivo. E foi um prazer. Não gosto de falar ao computador, faz-me confusão de ter coisas nos ouvidos. Um, um, mas se- fico muito grato por conseguir explorar alguns destes temas e abrir uma porta para continuar a explorá-los. E por isso, obrigado. Grato, Pedro. A proposta para quem está a ver a gravação é ir uma a uma e fazer a prática que nós fizemos para o Game World, para o lugar, para a equipa e para o individual. E eu e o Gil vamos refletir um pouco como é que nós damos continuidade a este que se passou aqui hoje, o que podemos fazer, porque há aqui ouro, de facto, em cima da mesa. Qualquer questão, contactem-nos, Telegram, mail, liguem e vamos continuando em conjunto. Até já. Até já. Obrigado.